Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Para quem ainda não nos viu, tenha um ótimo ano, cheio de problemas, cheio de pepinos, como os que nós estamos vivenciando dia a dia, porque não para de acontecer coisa absurda aqui. Por isso que eu tô com essa camisa hoje, ó. É destruction mesmo, o negócio tá brabo. Como eu falei semana passada, hoje nós vamos ter um papo polêmico que nós vamos discutir sobre atualização de password o tempo todo. Vamos dar umas noticinhas para vocês. Meu querido Victor, você está errado, nós não vamos falar de Aivante, tá? Fique tranquilo que hoje você choveu no molhado e você errou! Ele errou! Ele errou! Né? E vamos em frente. Enquanto isso, não me interessa onde esteja, não importa que oração, onde você esteja, importante que você está conosco agora, nesse momento, para mais um programa do Red Zone. Alexandre Melini, beijo para todo mundo. E do meu lado aqui, Fernanda Marte. Trazendo luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Nós vamos apresentar para vocês um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, extrovertida, divertida, porém sem nunca esquecer a dose de provocação, polêmica e acidez. Boa noite. E já vamos meter já para frente aí, qual que é a grande frase da semana, porque essa semana aqui tá de torrar os trago milho, cara. Exatamente. Vamos lá. Nas ondas do rádio ou pelos cabos da TV, ninguém está livre de monitoração, nem mesmo os honeypots. Ai. Falar o quê? Falar o quê? Né? Se a gente começar a verificar tudo que o povo nos apronta, né? Só vai assustando. Bom, vamos fazer então, aquelas noticinhas principais, assim, principais não, que chama atenção, que a gente não pode deixar passar em branco. Aí, na sequência, a gente dá continuidade aos itens que a gente falou. A gente falou de 6 itens na semana passada, falaremos de mais 6 hoje. E vamos para a parte da polêmica sobre a constante atualização de passwords. Resolve a vida do usuário. Esse foi o tema que a gente lançou na semana passada. E essa semana, depois no final do programa, a gente lança um para a próxima semana. Tá ok? Então, vamos começar o nosso programa com um negócio muito engraçado, ou então lamentável, ou então só prova que as pessoas estão simplesmente tomando decisões sem ter gente com um embasamento técnico envolvido, né? Porque cada hora parece uma coisa mais maluca que a outra, né? Agora, o estado do Texas, olha isso, estado do Texas, dos Estados Unidos, a corte bloqueou como é que eu vou falar isso, né? Poder ver, cara, TV por Samsung, cara. Não, é o tracking, a monitoração lá. Como é que funciona isso? É o rastreamento. Isso, né? O rastreamento do Samsung. Então, vamos entender. Você pega o seu celular, você amarra ele com uma conta do Google e você está com um tracking já meio ativo. Você pode escolher se quer manter ativo ou se não quer manter ativo, não é, Mati? É isso que funciona, não é? E aí, de repente, eu vou lá e eu corto isso. Como é que eu faço? Como é que eu posso ter esse poder em cima de um aparelho que é de uma pessoa, cara? Ale, eu acho que é pior o esquema. O que acontece é o seguinte... É muito louco isso aqui, cara. Então, peraí, deixa eu dar um pouco de contexto e a gente já volta para a notícia, tá? Quando a gente fala de rastreamento, então, por exemplo, você está no seu site você abriu uma das plataformas de compra brasileiras. Daí você foi lá e fez uma pesquisa lá. Eu quero comprar um boné. Por acaso, a hora que você abrir o site de notícia, vai ter um monte de boné sendo oferecido. Você fala, caramba, mas os caras são de dono diferente, o que está acontecendo? Porque ele tá monitorando o que você está fazendo. É quase um adware.
Então, exato. Existem alguns aplicativos, o que a gente pode chamar? Alguns componentes que as pessoas põem nas páginas web que fazem esse acompanhamento. Então, é assim, nossa, olha só, se ele já viu um boné, existe a chance dele comprar outro. Se ele comprou uma camisa, ele pode comprar uma calça. Tá? Se ele comprou a meia, pode ser que ele compre um chinelo. Então, existe algumas relações dessa que os sites, a hora que você voltar, eles vão te sugerir. Então, existe todo esse tipo de coisa e, às vezes, existem empresas que são especializadas no consolidação desse tipo de material. Então, pensa bem. Mas aí que vem o problema da notícia aqui, que eu achei uma coisa muito maluca. Quando a gente está fazendo uma compra, a gente está buscando uma bicicleta e eles enchem a gente de propaganda de bicicleta, aí o outro consulta um moedor de carne, você vai ver que fica uma semana recebendo moedor de carne e tudo, e depois falar, existe uma certa lógica, por mais absurda que seja, por mais enganosa que possa ser, por trás disso que você acabou de explicar. Agora aqui, os caras estão falando em relação à TV, cara. Mas então, aí que eu falei, que porra é essa que os caras criaram, cara? Fala para mim uma coisa, como é que funciona hoje em dia o Ibope? Como é que você sabe que o seu programa de TV está sendo mais assistido do que o outro? Principalmente agora no mundo digital, né? É muito mais difícil esse controle. Quem é que teria o controle? O aparelho de TV. Então, eu estou achando que é exatamente isso daí. Era alguma coisa que a Samsung estava coletando e daí as pessoas são obrigadas, para que elas assistam, liguem a TV a primeira vez, elas são obrigadas a falar, estou de acordo com os termos do serviço. Você leu o termo do serviço? Eu não. Nunca. Então, ninguém. Tá? Daí pronto. Começou a confusão, porque no termo de serviço pode estar escrito lá, eu estou coletando seus dados e vou usar da maneira que eu quiser. Então o cara sabe que horas você liga a TV, que programa você assiste, outros dispositivos que você tem conectado na sua TV, entendeu? E assim por diante. Então, eu acho que a confusão sai aí a hora. Quer dizer, é mais sinistro o caso ainda, né? O cara, ele determina que seja bloqueado. Daqui a pouco ele se arrepende. É esse que é a história, porque eles falaram que a ideia das pesquisas eram informações sobre a TV que estava indo para entidades chinesas. Então, uma puta de uma salada de fruta que o cara fez, que assim, ele misturou a autorização do que você vê ou deixa de ver, que é coletada pela Samsung, que é coreana, que vai para site chinês e que está olhando o que você está assistindo ou não está assistindo. Aí o juiz corta isso no Estado, depois de algumas horas ele vai e revoga a própria lei que ele criou. Eu achei a coisa mais maluca que eu já vi na minha vida. Não, mas era uma coleta de dados ilegal. Tá, e agora não é mais? Não, Alexandre, pensa no seguinte, pensa que a Samsung é coreana, entendeu? Eu acho que ele não sabia, velho. Por isso que ele revogou. Ele falou, dei mancada, os caras não são chineses, eles são coreanos. Então... Essa é boa, hein? Gostei dessa. Então, assim, aí ele cortou toda a comunicação proibiu toda a comunicação de Smart TVs e conexões com celulares Samsung. E aí, para ele, a explicação era que estava sendo observado por entidades chinesas. Aí ele foi lá e revogou. Então, minha impressão é que esticou o olho para ele chinês. Essa agora ficou legal, hein? Porque pode ser exatamente isso daí. O cara falou, nossa senhora, né? Ele não era chinês, ele era outra coisa, né? Pode ser, faz todo sentido, total. Eu acho que foi isso que rolou, cara. Porque não tem sentido você proibir esse tipo de coisa, cara. Eu vi uma TV nova agora que um conhecido comprou da Samsung, que realmente ele pede os seus números de celular das pessoas da casa, se quiser, porque ele pode comentar diretamente num programinha da Samsung quais são os programas que estão passando,
interage com a Alexa e um monte de outras coisas, entendeu? Então, pode ser que na hora que o cara viu que estava coletando dados, ele falou assim, não, peraí, é chinês. Aí ele falou, opa, dei mancada. Bom, eu achei a coisa mais maluca, sim, do ano até agora, né? Vamos ter muitas outras, mas essa já foi bem legal. Depois vocês procurem isso, vocês vão ficar assustados com essa doideira que os caras aprontaram. Mas vamos lá para outra, né? A Inglaterra, né? Não a Inglaterra, o Reino Unido, né? O Reino Unido ele anunciou um plano de fortalecimento de toda a parte pública de ciberdefesas. Cara, isso eu acho extremamente interessante. A Inglaterra já havia mudado algumas coisas durante o segundo semestre do ano passado, que teve algumas mudanças de regras para o uso de internet, para poder utilizar antivírus. Lembra disso daí, Amado? E agora eles estão fortalecendo isso com um plano de segurança, né? Ele custa mais de 200 milhões de libras, né? Para reforçar essas defesas dos órgãos governamentais de todo o setor público. Ou seja, eles falaram, opa, está na hora da gente melhorar. Então, eles estão investindo nas defesas, em gestão de risco, né? Resposta a incidentes em serviços como benefícios, saúde, impostos. Ou seja, caiu a chave. Perceberam que está na hora de se mexer. E começaram com um programa que define os mínimos padrões em cada setor para que tenha aquela segurança mínima e oferte a continuidade do serviço aos seus usuários. Então, é uma coisa legal, porque a gente não está vendo os governos tomar decisões que antevêm problemas. A gente vê governos correndo atrás de situações para corrigir. O que a gente viu de diferente acontecendo no mundo foi ou corta esse, ou corta aquele, ou que nem a Austrália e a França, que a gente comentou nos últimos programas, que foi lá e falou assim, menor de idade não entra mais em rede social. A Inglaterra está tomando um caminho diferenciado. Fala assim, não, vamos investir uma grana pesada nisso para melhorar nossas defesas e manter os serviços que nós temos disponíveis para os usuários. Parabéns para a Inglaterra, hein, cara? O Reino Unido como todo, não só a Inglaterra. Falei, eu não tenho nem o que dizer. É assim, cada vez que aparece algum tipo de iniciativa desse tipo, total, diferenciada e aparentemente muito bem pensada, a gente tem que falar isso daí para ver se alguém escuta e se alguém aprende a fazer certo, até desse nosso lado aqui ou qualquer outro lado do mundo, né? Então, eu concordo contigo. A iniciativa muito boa, um negócio diferenciado. Vamos esperar, né, o que eles vão fazer, né? Porque assim, a notícia dá pouco detalhe do que significa reforçar essas coisas, né? Se é comprar licença nova, se é renovar o que está antigo, se é jogar fora o antigo e comprar tudo novo. Não fica bem claro o que é que vai acontecer. Mas, de qualquer maneira, isso daí, o 007 que se cuide. E tem duas coisas que me chamam muita atenção. A primeira é a ideia de montar um grupo como se fosse, olha só, embaixadores da segurança de software. Então, eles fizeram acordos com a Cisco, com a Palo Alto, com a Sage, NCC Group e com o Santander. Ou seja, os caras trocaram ideia para melhorar, não de forma só o governo fazer, mas tem um patrocínio por trás, um apoio de outras empresas e grandes empresas, que o Santander, por exemplo, é vítima de problemas de segurança. Então ele falou, nada melhor do que eu compartilhar o que eu estou fazendo com o governo para ter mais respaldo ainda. Olha a sacada dos caras. E o mais legal ainda, eles estão focando na parte de cibersegurança e resiliência. Ou seja, defender e ter resposta a incidente o mais rápido possível. Isso eu achei muito legal e, para mim, uma novidade que tomara que vire moda, né, cara? Pô, assim esperamos, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas, né, Alexandre? Vai ter o pessoal da União Europeia querendo copiar. Olha só, o que eles fizeram foi muito interessante, vamos copiar. E depois acaba valendo para o resto do mundo, principalmente para o pessoal daqui. Olha, eles estão fazendo lá, nossos queridos amigos, né, britânicos, vamos repetir por aqui.
Espero que repitam da maneira certa. Achei bem legal isso daí também. Bem legal. Bom, esse aqui tá mais louco ainda, hein, cara? Eu capricho sempre, né, Alexandre? Eu tento, né? Essa aqui é mais louca ainda. A gente já falou do scatter e lapsus, né? Que é os caras que criaram vários problemas, assim, de novo, nesse último semestre aí. Então, scatter e lapsus hunters, né? Os caras afirmaram ter invadido a Resecurity e roubado os dados internos, né? E, de novo, a empresa diz que os atacantes eles só acessaram um ambiente isolado, tipo um honeypot, que é a nossa frase da semana. Então, lá não tinha nada, era só situações de outros atacantes. Eu falei, meu amigo, todo mundo que acessa um honeypot, se ele tem um mínimo de conhecimento, alguns minutos depois ele entende que está no honeypot, né, Abate? E eu acho que a scatter e lapsus, elas não são tão amadores assim, de cair no honeypot e ficar lá uma semana trabalhando no honeypot. A não ser que criaram um novo tipo de honeypot que não está divulgado ainda, né? Ale, vamos lá. Quando você tem vários tipos de honeypot e os honeypots são categorizados por tipo de interação, tá? O que a gente está querendo dizer aqui? Um honeypot é um computador que foi preparado propositalmente para ele ser invadido. Só que pensa bem, se o computador é invadido todo dia ou toda hora, seu trabalho é só atualizar, voltar ele, e você tem um trabalho gigante. Então, é baseado na interatividade. O que eu posso fazer dentro dele e o que eu vou ter dentro dele. A maioria das empresas configura isso daí, configura tipo baixa interatividade. Você tem um serviço que o cara fica preso ali e acontece exatamente o que o Alexandre falou. O cara ele vai lá, vou tentar fazer o download do arquivo. Pronto, ele fez o download. Vou tentar mandar isso para fora. Não sai. Vou tentar mandar um spam. Vou tentar mandar um e-mail. Não faz. Vou tentar um outro comando aqui. Não existe esse comando. E o cara fala, acho que eu estou no honeypot. Você pode colocar arquivos lá dentro, o cara olhar, ficar mais tempo, tudo mais? Pode. Quanto mais coisas você colocar, mais coisas você fizer, mais trabalho você vai ter depois. Então, ou você tem uma equipe muito dedicada e muito especializada, ou você está fazendo coisa errada. Agora, nesse caso, a gente já viu várias vezes. As empresas pegam e falam, não foi absolutamente nada. Passa 2, 3 meses, aparece só absolutamente tudo. Então, eu acho que esse é mais um caso da gente guardar os nomes, acompanhar de perto e vamos ver o que o próximo vazamento promete. Guardem bem, né? Resecurity. Porque eu não engoli essa história não, né, cara? Porque ele fala lá, tem 188 mil requisições. Cara, eu já vi muita gente se ferrar por muito menos. Exato. Total. Então, as coisas... E a gente não está falando de qualquer um, cara. Eu não estou querendo encher bola de bandido, não. Mas a Scatter, ela tem um histórico de alta complexidade em seus ataques, né? São coisas complexas, bem montadas, planejadas, que ficam lá morando um bom tempo na casa do pessoal antes de tomar suas ações. Então, do jeito que está colocando aqui, ou os caras inventaram o honeypot aí para lá de inteligente, que eu gostaria muito de conhecê-lo, ou tem mais caroço nesse angu que não foi colocado em cima dessa mesa para conversar, entendeu? Então, vamos ver para onde vai essa história, que, por enquanto, vamos guardar os nomes, né? E é por isso que a frase da semana falou que até honeypot está sendo explorada, né? Você vai botar um Nmap para rodar, você falou uma coisa bem besta, tá? Põe um Nmap para rodar no honeypot, passou uma semana, não veio nada para você e você continua fazendo aquilo. A gente cansou de falar para vocês que o criminoso,
Ele quer ações rápidas. Ele quer trabalhar pouco, ganhar muito e criar um problema gigantesco. A história é assim que funciona, né? A não ser que mudou e não contaram para a gente. É difícil, mas... É difícil. É difícil, mas acontece muito. Essa frase, o Lucas fala direto isso aí. É difícil, mas acontece muito. Bom, a gente tem mais uma notícia aqui que a gente nem ia falar, mas a gente vai colocar porque é para aproveitar o tempo. E é uma coisa que está na moda, né? Vamos falar moda, assim, meio estranho falar de moda, mas já que as pessoas falam tanto em tendência, e eu sempre falei que tendência para mim é moda, então vamos lá. Todo mundo, né, que entrou para o mundo digital está com essa conversinha de agora eu manjo para caramba de IA, eu uso IA em todos os meus serviços, porque eu faço tudo controlado pelo meu WhatsApp, e aí existe a ferramenta, o ambiente N8N, né? E tem muita gente utilizando esse ambiente no mundo inteiro, N8N, para quem não sabe. E apareceu um big de um problema chamado Nightmare. Então, N8Mare, como se fosse um pesadelo. É uma CVE 2026-21858, que dá um comando de remote code execution total no ambiente N8N. Bom, aqui a gente tem que lembrar de uma situação muito clara e tem que avaliar de uma forma muito fria. A gente está cansado de falar, tem muita gente utilizando a inteligência artificial, que a inteligência artificial veio para ajudar, a gente sempre fala que tem coisas sensacionais que dá para fazer, só que tem muita gente que não sabe o que está fazendo, não pensa em segurança e está metendo a mão em cumbuca. Aí, uma hora ou outra, o cara vai num ambiente desse, que está para lá de extrapolar do uso, e as pessoas não pensam em segurança, e aí começam a aparecer as falhas, porque o ambiente está funcionando, se está dando dinheiro, eu não vou mexer, cara. Eu não vou atualizar, eu não vou ficar inventando coisa nova, deixa rolar. E aí começam a aparecer as brotoejas. Olha, tem muita gente utilizando. Imagina se a gente pega tudo quanto é informação que está sendo colocada nesses ambientes e desviar para os nossos interesses. Vamos pensar que o cara cria uma URA lá, usando N8N, só dando um exemplo, e eu direciono todos os contatos de WhatsApp para a minha base de dados e não para esse cliente. Será que dá para fazer isso? Começaram a avaliar o N8N e descobriram esse problemaço que pode pegar e impactar a gente pelo mundo inteiro. Como vai resolver? Boa pergunta. Falam que são versões mais antigas que estão afetadas. Quem mexe nisso sem saber como funciona também não está preocupado em atualizar nada. Então, levantou-se as bandeirinhas vermelhas e as pessoas têm que começar a tomar mais atenção no que fazem. Não é a primeira vez que a gente está falando de coisa basada em inteligência artificial que está sendo usada inadvertidamente sem segurança, não é mesmo, Amado? O tempo todo pinta uma coisa nova, não é verdade? Total. Assim, a plataforma, o N8N, para fazer automatização, ela é muito legal. Mas eu acho que a gente está vivendo a era da empolgação, né? O pessoal, a gente até conversou um pouco disso hoje, né? O pessoal se empolga com algumas coisas e sai querendo resolver ou sai querendo usar sem ter a capacidade de avaliar aquilo ou talvez entender quais são os riscos. Quando eu penso numa plataforma tipo o N8N, se tiver um problema, é claro que esses caras vão parar e vão corrigir esse problema o mais rápido possível. De qualquer maneira, e os dados que estavam lá e o que foi compartilhado, porque o pessoal não tem noção. Então, dado pessoal, dado sigiloso, o pessoal não está nem aí. Eu quero automatizar porque eu quero que funcione, né? Então, tem um problema muito grande aí que vai muito além da inteligência artificial e do uso dessas ferramentas. Caímos exatamente naquele ponto do humanos. O que esses humanos estão fazendo e se é que eles sabem o que eles estão fazendo, né? Que eu acho que não. Cara, teve um estudo
Eu não me lembro direito quem foi que fez agora, cara. Deu branco agora. Mas depois eu trazemos essa informação para debater, porque é um item que a gente vai poder debater mais à frente esse ano, com certeza. Pegaram uma inteligência artificial e colocaram numa máquina dessas Disnet. Você chegou a ver isso, Mati? Não. Um estudo que fizeram? Não. É super novo isso. Foi essa semana passada, cara, o final do ano aí que foi feito isso. Entre o Natal e a sexta-feira passada. Eles colocaram no ambiente de alta circulação, dentro de uma empresa, mas de alta circulação, como se fosse uma máquina nova, né, que era tratada como inteligência artificial. E a máquina, ela ofertava para você assim, bom, temos esse produto, vamos negociar, quanto você pagaria por isso? Para ver se a inteligência artificial está preparada para tratar assuntos aleatórios que o humano faz. Bom, em 2 horas a máquina estava com $500 de prejuízo, o resumo da história. Por quê? Porque ela se preocupava em atender às necessidades da pessoa que estava ali comprando. Só que ela não imagina que se ela abre a porta, o cara pode pegar mais de um produto, que se o cara faz uma conta de eu estou com muita sede, pô, o ser humano está com muita sede, eu estou aqui para ajudá-lo. Então ele pode pegar 5 águas, ele paga só uma, sabe? Então o negócio desandou e deu um prejuízo danado. Isso é um estudo muito legal, vou pegar a informação completa dele e a gente traz uma dessas polêmicas que nós estamos fazendo aqui. Mas o que eu quero deixar aqui é essa distância entre a realidade e o conhecimento. As pessoas estão esquecendo esse detalhe. Tem uma história dessa daí, de que foi uma montadora nos Estados Unidos, colocou um chatbot desses para fazer negociação de carro. E daí o cara pegou e falou assim, mas eu tenho só tipo $5, $10, e aí? E ele consegue convencer o chatbot a fazer negócio com ele e vender o carro por um valor desse daí. E daí faz o quê? Tira o chatbot, né? Como é que fala? Under construction, homens trabalhando, né? Foi aquela ceninha do cara com a picareta e bola para frente. Bom, galera, vamos dar agora uma geral nos outros 6 assuntos que ficou pendente de visão que nós temos para 2026, que são itens que são polêmicos e com certeza teremos muitas situações que gerarão problema durante esse ano aqui. A gente falou na semana passada de Man at Work. Boa. A gente falou de ferramenta, a gente falou de cloud, de IA, da parte de segurança física, IoT, e lembramos o problema do mundo legado das áreas médicas, que é seríssima essa situação, e as pessoas têm que dar mais atenção para esse ponto. Então vamos lá, vamos começar o programa de hoje, essa parte de hoje, falando sobre ESG. O que é ESG? Que está na moda, é o buzzword, né? Environment, Social e o G é governança, né? Então, ambiente, governança e a parte social. E todo mundo tem que buscar esse equilíbrio para ter a ISO 18.000 e sei lá qual que é, para poder ter... nós somos super capazes, somos carbono zero, tal, não sei o quê. Eu falei, gente, espera lá, vamos entender. O quanto isso impacta cibersegurança. O quanto isso realmente está sendo... o movimento woke, que foi perfeito aqui do Vitão, hein? O quanto isso realmente cabe a um CISO, a um analista de risco entender essas coisas, né? Será que essa situação realmente impacta as pessoas? A gente já falou. Tem maluco já nos Estados Unidos e na Europa andando com um carro elétrico, com uma carretinha, com um gerador diesel de energia para fazer viagens longas. Então, assim, o ser humano ele é precário nas ideias malucas para resolver o problema individual dele. Então, assim, o quanto o ESG realmente existe ou é um mundinho à parte que é só para deixar a empresa bacana perante os seus concorrentes? Isso é uma dúvida que a gente vai ter o ano inteiro. E eu acho que esse ano aqui o negócio vai ficar mais forte ainda, porque já que não param de falar da falta d'água, da falta de energia,
de combustíveis fósseis, de fontes renováveis, de melhoria no ambiente, até pesquisas de capacidade psicológica estão sendo aumentadas dentro das empresas. Então, isso realmente impacta a segurança da informação ou não? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que estão misturando alhos com bugalhos. Mas é um mundo corporativo, né, Amate? Tem poucas pessoas que têm coragem de falar. Ai, Ale, você vai me forçar a fazer isso. Tudo bem. Cara, a história do ESG, ela não é tão ruim, né? Mas quem fala da história acaba não vendo alguns detalhes, né? Então, por exemplo, um desses detalhes é a eficiência energética. Então, não existe navio movido a energia solar. Não existe navio... E não tem sombra no mar, né, cara? Exato. E não tem sombra. Não existe navio elétrico, né? A não ser que seja o seu barquinho de controle remoto, né? Por quê? Porque para rodar um motor daquele tamanho, de um porta-aviões ou de um daqueles navios de carregar container, tá? Tem que usar petróleo. Então, não adianta, tá? Beleza, plantaremos mais árvores. Cara, linda a sua iniciativa, tá? Porém, a gente está olhando tudo que tem em volta. Eu lembro quando começou aquela história do crédito de carbono, compre créditos de carbono, troque créditos de carbono e tudo mais. Cara, é tipo a história do Amazônia, pulmão do mundo. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim. Pode ter um aglomerado de água e de coisa verde lá, tá? De árvores e outras plantas, mas nem por isso é o pulmão do mundo, né? Vamos entender quimicamente, fisicamente, como as coisas funcionam, antes da gente, talvez, falar alguns absurdos, né? E esse lance do ESG, cara, acredito que várias dessas coisas, poxa vida, o cara mora numa chácara, se ele colocar energia solar lá, eu vi os estudos do pessoal falando que se paga em muito pouco tempo todo o investimento que o cara fez. Só que daí você tem que guardar energia numa bateria que não existe fim limpo dessa bateria. Você arruma um problema, mas você cria outro. Eu já vou falar outro. Tem um cara que eu conheço que ele tem um negócio de verduras e ele colocou várias placas arquivoltaicas em cima do terreno dele. E realmente o ganho foi fenomenal da quantidade de energia que ele produz e vai para a distribuidora de energia que ele assim desconta do que ele paga e até paga para frente. Só que ele chegou para mim e falou assim, cara, eu nem sei, eu acho que eu estou dando mais energia do que estão me pagando o que eu posso utilizar. Ou seja, o cara teve uma iniciativa e os demais. Né? Será que não deveria ser quando tem um prédio novo, que esse prédio novo na planta tivesse alguma necessidade agregada a essa informação? Poderia ser assim. Por que os prédios já não fazem pelo menos como é que eles falam? Uma fazenda de solar, né? Ou se está na praia, alguma coisa com dessalinização. Se tem determinados ambientes que ventam muito, uma torre de geração de eólica. Então, assim, eu vejo muito político, como na cibersegurança, se mostrando entendedor do assunto, levanta bandeiras e contam histórias, mas o resultado real está distante da necessidade humana, né? Como você falou na vida, um exemplo. Fala para mim. Fala para mim a data da música do Luiz Gonzaga. O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Porque... é 1940 e pouco. Véio. Não, tudo bem. Até agora não aconteceu. Falta o quê? Falta vontade política? Ou falta o ESG no sertão? Pois é. Você sabe aquela história que eu já contei para você dos poços artesianos que passou na minha vida. Então, é brabo.
Então, esse é um negócio que vai estar muito discutido esse ano e a gente vai começar a ter barreiras e acho que algumas verdades serão ditas ou novas coisas aparecerão, novos paradigmas. Não, exato. Agora, Alexandre, vamos lá. Você falou de paradigma e falou de novas verdades. Vamos só pegar um gancho nisso daqui. Como você quer falar de eficiência energética para mim e de todo esse tipo de coisa, se a gente já comentou da inteligência artificial, o quanto gasta de água para refrigerar os computadores, o quanto consome de energia elétrica e tudo mais. Pois é. Nossa. Começou. O buraco. O buraco, né? Então, é o buraco. Pronto. É o bullying do milênio. Beleza. Ligando já ao ESG, a gente vai falar um pouco dos C-Levels, né? E agora eles conseguiram fazer uma perninha do C-Level, né? Tem todos os CIS, os CEO, CDT, CI, CEO, aquilo, não sei o quê, e fizeram uma perninha, né? O BISO. Nossa, como falam de BISO hoje em dia, né, Mate? Então, nós vamos ter o B-Level também, né? Tem a B-Sides, agora vai ter o B-Level. Olha que legal, né? Porque eles não conseguem ficar só no C-Level. Eles fizeram a perninha do B-Level. E agora estão descobrindo mais pessoas para distribuir a culpa de quem não tomou a decisão correta na hora que tinha que tomar. Isso aqui, existe muita gente capacitada no mercado, existe muito profissional bom, independente do nome ou da patente que carrega. Concorda comigo? Total. Só que, infelizmente, a sociedade gosta dessas convenções, né? E você acha que tem futuro ou ainda vão inventar um outro nome já para mudar tudo? Ah, não, cara, se não inventar. É obsolescência programada. Pensa bem, o seu aparelho de barbear, Gillette, ele tem que morrer um dia. Você não pode usar a legítima lâmina inglesa a vida inteira. É igual, entendeu? O mercado tem que mudar, o mercado tem que atualizar. Então, vão arrumar um outro nome de alguém que vai fazer exatamente a mesma coisa. Tá? Eu acho que a gente já teve outros debates desse daí, de assim, quando o pessoal começou a seguir os nomes bonitos americanos das cores dos times, né? Ninguém entendeu, pelo menos aqui no Brasil, da onde isso tinha vindo, da onde isso veio do exército, por quê, tá? Por exemplo, até os livros coloridos que o exército tinha, o que significava cada um, né? O The Orange Book, por exemplo. E daí, nós criamos aqui no Brasil, tá? Eu vou dar um exemplo do Brasil, porque não me interessa no outro lado do mundo. Nós temos um monte de times separado que deviam estar fazendo a mesma coisa. E esses times, muitas vezes, estão brigando entre si em vez de proteger a empresa. Por quê? Eu sou do Blue Team, eu sou do Red Team. Então, é uma outra patente que inventaram, né? E, cara, a gente não devia estar trabalhando pela empresa. Então, eu acho que são atividades separadas? São. Não me interessa. Nós trabalhamos na mesma empresa, nós trabalhamos para o mesmo fim, para o mesmo pagador, e daí não me interessa qual é o título. Porque, assim, a história que você falou do BISO, né? Então, Business Security Officer, Information Security Officer, né? É alguém focado no negócio. Você vai ter na área de desenvolvimento cidadão que chama Security Champions. Mas não é fazer a mesma coisa? É alguém que entende de segurança que está metido lá? Não, mas é que como é da outra área, e daí cada área dá o seu nome e vamos criando termo rebuscado, que daí o diretor não sabe pedir, o RH não sabe contratar e vai contratar um pangaré para colocar lá em qualquer área que seja. Pois é, cara, e continua pagando mal e reclamando que no mercado não tem gente, e outros falando que o mercado está inflado, e outros falando que o mercado está propício porque tem um monte de gente precisando de emprego. Ninguém sabe o que fala, velho. É cada um contador de história. São vários Forrest Gump distribuídos por todos os níveis e todas as áreas. E todas as áreas. E estão esquecendo o principal.
quando a gente fala de segurança da informação e a gente tem aquela visão holística, já diz tudo. Você que vai trabalhar com isso, você tem que ter a visão holística. Não é para estar separado por corzinha, não é para estar separado com nomezinho bonito. Né? O que nós temos que fazer? Trabalhar junto. Eu morro com dor no corpo quando o cara que trabalha em CSERT falando assim, estou investigando. Meu velho, não tem uma área de hunting? Está investigando o quê, maldito? Você é ação-reação, te dou um tapa na orelha, você pula para o outro lado, raparigo. Caramba, acorda para a vida, meu. Não é para você ficar, eu vou investigar. Vai investigar porra nenhuma. Você vai apertar botão que nem um macaco louco e resolver o problema, caralho. Tá? Ou você bloqueia, desliga, tira a tomada, manda o cara pro inferno. Mas toma atitude, porra. A verdade é essa, cara. O cara precisa chegar e tomar mais atitude, cara. O nego para morrer, de repente, ele demora 3 meses, cara. Aí o outro cara trabalha. Eu sou de Threat Intelligence. Só que o cara trabalha com planilha Excel. É o cara mais burro do planeta. Né? Ele demora tanto tempo para botar dado na planilha que ele criou, que aí não funciona a máquina dele, ele não consegue achar as coisas. Aí, cara, que inteligência. Ai, ai. Cara, eu vou falar para você, dá para escrever um livro só para a gente dar risada com essas coisas, cara. Então, C-Levels 2026. Eu vejo muita coisa acontecendo. Os problemas de IA, Shadow IA e Shadow IT estão crescendo. Vocês precisam abrir os olhos, procurar gente capacitada para se cerquem de pessoas capacitadas e não de amigos, né? Mal influenciadores que vocês vão quebrar a cara. A verdade é essa, que o negócio está pegando e o nível da qualidade de ataque dos criminosos já está assim na estratosfera, né, cara? A capacidade dos caras. Então vamos começar a acordar para a vida e trabalhar. Vamos lá, mercado também. Mercado de 2026 vai mudar muito. Por que vai mudar muito? Porque estão aparecendo dia a dia novas oportunidades de fazer negócio. O problema é que tem muito aventureiro aparecendo e mexendo com o que não conhece. Da mesma forma que alguns anos atrás, lá perto da pandemia, que começaram como é que era o nome mesmo? As empresas que faziam as coisas rapidinho? As startups, né? Teve aquele boom das startups, os unicórnios que ganharam dinheiro e tal. Agora a gente está vivendo um mundo que são pessoas individuais fazendo o mesmo tipo de serviço. Eles têm uma ideia mirabolante, faz um boom, vende um monte de cursinho na internet, na mídia social, e amanhã, pau, virou mais do mesmo, porque tem tanta gente falando a mesma coisa que o cara nem sabe mais aonde comprar e volta tudo para o pedaço de papel e bloquinho. Concorda, Márcio? O mercado, sim, vai ser impactado em 2026 e sabe-se lá como que nós vamos chegar nesse final de ano aqui. Eu estou pensando nisso que você falou, assim, eu acho que continua tendo muita coisa para acontecer. Inteligência, a gente já falou de inteligência artificial, mas em termos de mercado, inteligência artificial vai continuar enganando muita gente, porque muita gente quer ser enganado no mercado, principalmente, né? Então, esse lado tá complicado. Aí, junto com isso daí, a gente vai falar agora, tem cadeia de suprimento, isso aí é notório que vai crescer pra caramba. Quem puder trabalhar com blockchain, eu acho que é uma grande saída que existe hoje no mercado para N coisas. Tá? Isso aí é uma coisa que está comprovada que funciona, que as pessoas têm que explorar mais. Então, eu acredito que esse ano 2026 tem muita gente começando a ver novas utilidades do blockchain, novas utilidades do número único, daquela, como é que eu vou falar? Rastreabilidade início ao fim de produtos. Então, eu acho que isso aqui a gente vai ter novas coisas bem bacanas acontecendo até o final de 2026. Você concorda com isso também, Márcio? Blockchain é brabo, cara. Não sei, cara, se bem utilizado, eu acho que qualquer solução é muito boa, mas
O blockchain foi alguma coisa que se falou, o pessoal acabou focando nas moedas. E tem muitas outras aplicações que podiam ajudar muitas empresas. Isso é uma coisa legal. Você me deu várias ideias. Sim, sim. Eu acho importantíssimo isso, porque eu acho que está sendo pouco explorado como se devia. Pouco explorado como se devia. A gente consegue fazer uma rastreabilidade, inclusive das próprias CVEs, poderiam ser coisas mais bem boladas, mais assim, interativas do que como é feito hoje, que tem um grupo, blá, blá, blá. Dá para melhorar muita coisa. E blockchain, eu acho que é uma solução para ela. E outra situação que a gente, para finalizar essa parte do que vai acontecer aqui nesse ano de 2026, é reaproveitamento, reutilização e continuar a explorar coisa antiga, cara. Vulnerabilidade vovozinha, que os caras vão ressuscitar e começar a usar. Por quê? Porque as pessoas que estão vindo para o mercado não sabem o beabá da coisa. Não sabem como funciona a porra toda. Está todo mundo apertando o dedinho da IA, daqui a pouco até médico, é capaz de ser. Não tem mais médico, consulta. Você vai ligar e perguntar para o chat GPT. Olha, eu estou com a língua inchada. Eu estou com que doença? Porque isso desandou, velho. Desandou muito. E aí as coisas antigas, spoofing está sendo demais utilizado. É um negócio do arco do Zagaia, né? A gente está cansado de saber das coisas que acontecem com Puta, agora deu branco. Web, deu branco agora. Eu ia falar, deu branco. Oh, meu Deus do céu, qual que é o maior problema do web? As pessoas que estão do outro lado. Injection, né? SQL Injection é um negócio que a gente está cansado de saber que mata qualquer um. E, cara, falta de bom senso no desenvolvimento, no uso, no reuso das coisas. Né? Esse que é o bloqueio de tesoura, é foda. Né? Tem um monte de coisa que vem do passado e o pessoal não está entendendo. NTLM, o que está tendo de ataque do tipo de NTLM é absurdo. Há muito tempo eu não ouvia falar disso. Tem gente que esqueceu que as máquinas têm que estar sincronizadas mais. Cara, eu diria para você o seguinte: em time que está ganhando não se mexe. Em vulnerabilidade antiga só se explora. Entendeu? Se tá aí é para ser explorado. É mais ou menos isso. Você não sabe se é honeypot ou não, vai lá e põe a mão. Vai lá e testa. Se der certo, ganhou. É dose, cara. Então, assim, sim, muita coisa vai reacontecer. Muito aivante vai ser falado esse ano aqui, pelo jeito, né? Os caras estão falando que não teve problema, que eles estão de férias aí no coletivo. Pode ser. Faz sentido também. Mas é isso, galera. Em resumo, a gente acredita que são essas as coisas que vão ser mais impactadas em 2026. E durante o ano a gente vai lembrando e cutucando cada vez que acontecer alguma coisa assim. Bom, vamos para a parte da polêmica que a gente já lançou na semana passada sobre a situação. Você ser levado, obrigado pela sua empresa, pelo seu provedor, pelo seu qualquer coisa da vida que você compra de serviço, a ficar trocando senha, resolve realmente a sua vida ou cria um problema maior? Porque já que eu tenho que trocar senha quase toda semana, eu começo a utilizar aquelas coisas assim, né? Zé Paulo 1, Zé Paulo 2, Zé Paulo 3, Zé Paulo 4, Zé Paulo 5, e no fim não resolve porcaria nenhuma. O que vocês acham disso? O que vocês pensam dessa situação? Vocês acreditam que trocar senha o tempo todo resolve ou não resolve? Primeiro você dá a sua opinião, mas depois eu dou a sua, e vocês ficam à vontade para mandar as opiniões de vocês, que todas as opiniões que vocês colocarem, nós vamos colocar aqui no ar e discutir com vocês. Você me provoca, né? Cara, vamos lá.
eu acho que existem... Você tem que analisar o propósito de cada uma das coisas. E como a gente tem comentado sempre, algumas ações, algumas ideias são tomadas sem o pessoal analisar todo o contexto, ou o que está acontecendo, né? Ou como é que as coisas funcionam. Quando você pensa em troca de senha, o pessoal pensava no quê? O pessoal falava assim, olha, se alguém pegar um arquivo de senha, essa pessoa ela consegue descobrir a senha, ela consegue reaproveitar essa senha. Quanto tempo demora para alguém quebrar essa senha? Descobrir por tentativa e erro. E daí começou-se a inventar esses números mágicos de 3 meses é um tempo, blá, 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 blá. Tá? Tudo bem. Porém, se a pessoa cai num ataque de phishing, tem o phishing, tem a página falsa, e vai lá e fala, seu usuário da Microsoft está bloqueado. Digite aqui sua senha antiga para desbloquear. O cara ele não precisou quebrar arquivo nenhum, ele pegou a senha direto, e você pode ter trocado há 2 minutos atrás, sua senha acabou de cair na mão de outra pessoa. A situação sua máquina está infectada por um infostealer, que conforme você está trocando a senha, tem outro alguém que está sabendo qual é a sua senha também. Adiantou o quê? Não adiantou absolutamente nada. E depois, a gente ainda tem todos os estudos que já foram feitos de quanto maior a senha e a complexidade da senha, maior a chance das pessoas começarem a anotar essa senha. Cara, trabalhei numa empresa que a senha era com 20 caracteres, entendeu? Tem gente que não sabe contar além do 10, tá? Porque acaba os dedos da mão. O cara, você tinha que fazer uma senha complexa, ou você cantava a música inteira, entendeu? Qual que é a sua senha? Cara, começa lá. Não tinha medo, tal João do Santo Cristo, entendeu? E canta o Faroeste Caboclo inteiro para escrever a senha, porque senão não dá. Então é assim. E aí é o pior. Esses caras que escrevem uma senha de 20 caracteres tem que trocar a senha a cada 30 dias. Não, Alexandre, de novo, é um negócio que humanamente acaba se tornando impossível, e você força as pessoas a usarem métodos alternativos, conhecido como post-it ou o nosso conhecido caderninho, né? Então não tem jeito. Como é que eu faço? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Para muitos casos de, por exemplo, páginas web e tudo mais, tem muitos provedores de serviço que hoje em dia você não precisa mais ter a senha. Você põe o seu endereço de e-mail lá e ele te manda um e-mail com um link de acesso único. Né? Olha lá. E daí você tem... Não. Conta... Ô, Vitor, você está de sacanagem. A música só repete a mesma frase a música inteira, praticamente. Não, cara, é assim, não sendo só ou a, tá valendo, entendeu? Você repetir várias vezes a mesma coisa. Tem um outro detalhe, Alexandre. Eu não sei se eu já comentei isso aqui. Antigamente, né, tem que ser testado. Quando você setava a complexidade de senha nos servidores Windows, ele tinha algumas limitações. Então, você colocava 10 tipos de complexidade ali. O Windows aceitava só 2 ou 3. Qualquer coisa que você colocasse a mais... Então, se você entendesse esse algoritmo, você conseguia fazer a sua senha Santo Cristo 1, Santo Cristo 2, Santo Cristo 3, tá? E funcionava. Cara, isso daí é dose, cara. Mas se a gente parar para pensar, as pessoas, assim, primeiro, elas não entendem como fazer as coisas que estão à disposição sendo utilizadas a favor do seu dia a dia. Eu cansei de ver pessoas que falaram assim, eu tenho um produto que eu posso colocar todas as minhas senhas lá, que é o cofre de senhas,
E aí eu acesso, lá tem todos os links e todas as senhas. Eu já vi gente perder a senha do cofre de senha. E aí o que acontece? Chabal, já era, meu amigo. Né? Troféu joinha pro cara, né? Troféu joinha, é aquela campainha sua que tá assim, não! Aqui, Eu não, porque, cara, não tem o que fazer, meu amigo. Você tem N produtos que podem te ajudar. Só que também você tem. É isso aí. Você também tem que se ajudar. Não! 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 Né? E aí vem aquela história, né? O Henrique até colocou aqui OTP, né? O OTP ele é muito bom para o acesso inicial. O cara dá uma senha para ele, ele acessa. Aí ele tem que colocar uma senha, ele tem toda a política de senha que vai seguir da empresa, do produto, seja o que for, mas uma hora ou outra vai dar mancada. Então, assim, qual que é o melhor caminho? Eu acho que nada é melhor do que você ainda utilizar a senha com MFA. Né? Eu acho que ainda é a melhor utilização, você não acha? Se o cara pega, ele põe uma senha, e aí ele recebe um segundo fator, que ele coloca um token, ou coloca digital, ou sei lá, enfia o olho, só que tem custo. E aí as coisas começam a ficar complexas. Ale, assim, nessa de ficar complexa, você tem a seguinte coisa. Alguém, um dia, teve a brilhante ideia de imaginar que os números de telefone eram únicos. E daí, né? E aquilo seria tipo pessoal intransferível e qualquer coisa assim. E colocaram a usar o one-time password no celular. Então, às vezes, uma solução em algum contexto, ela não funciona para os outros contextos. E aí a gente volta para uma situação que a gente tem conversado, que é o pessoal pensa pequeno e vamos solucionar agora? Vamos. Ninguém para e conversa para entender, cara, o que mais você faz? O que mais você precisa? Porque depende da solução, né? O on-time, o celular para o mergulhador não vai funcionar. O celular para, né? Então tem diversas situações, eu acho, é claro. O MFA, que fica só mandando a mensagem, é você. A gente tem provas que se você começa a manter um monte de spoof no cara, o cara fica de saco cheio, ele aperta assim, sou eu, para parar de encher o saco. E aí ele deu acesso para o bandido. Fizeram comigo, você lembra que vocês fizeram comigo? Lembra? O pessoal achou a vulnerabilidade no gerador de quem fala, de SMS de uma operadora, e daí todo mundo testava comigo no final de semana. Vocês lembram disso? Exatamente. E aí que está o problema. Então, quando a gente pensa em senha, trocar toda hora, a gente tem que começar a ter outra visão. Né? Não é porque existe a história de 20 caracteres, criptografia X, Y, Z, MFA, OTP, token, dedinho, íris, seja o que for, você tem que analisar cada caso separadamente. A gente está num momento do mundo onde as pessoas não questionam. E daí, assim, você está fazendo isso por quê? Porque está escrito na norma, porque está escrito na política, porque está escrito na ISO. E ninguém questiona ou da onde aquilo lá veio, o porquê que aquilo foi pedido, porque pode ser que no contexto de mundo hoje, aquilo não faça nenhum sentido. Exatamente. Então, está faltando pensamento crítico nas pessoas. O Henrique colocou aqui os 3 pontos, né? Aquilo que você tem, aquilo que você sabe, aquilo que você é. Isso aqui funciona em muitas situações, mas você tem que entender quais são necessárias para que isso aconteça e quais não. Né? Porque se você começa a colocar muita barreira para a pessoa, ele vai puxar do IT. Ele vai começar a dar balão. Ele vai arrumar uma maneira de burlar aquela situação e fazer o errado, para facilitar a vida dele.
né? É o cara que põe antivírus e bloqueia isso, e bloqueia aquilo. Daqui a pouco ele larga a máquina logada da empresa e trabalha com o computador pessoal. É o que acontece, a gente está cansado de saber. Esse que é o problema. Cada caso é um caso, cada caso tem que ser analisado, e eu estou vendo que vocês estão muito empolgados aqui uns com os outros, as senhas, tá? Eu vou olhar todas essas senhas aqui para ver se vocês usam alguma dessas porcarias. Quando vocês menos esperam, vocês podem estar sendo observados. Essa frase é boa. Valeu. Eu conheci um cara, ele foi numa festa, e daí ele ficou a festa inteira procurando uma pessoa, e ele falou que ele andou em todos os lugares da festa procurando essa pessoa. Daí chegou no final da festa, ele acordou, ele descobriu que ele estava procurando ele mesmo. Eu acho que eu não estou sabendo mais sobre drogas como sabia antigamente. Mas, enfim. Clube da Luta. Mas a regra do Clube da Luta é outra. A regra do Clube da Luta é outra. Mas, galera, a ideia é essa. Vamos lá, trocar senha regularmente. Você tem que entender contexto, necessidade de cada coisa. O pessoal tem que parar de achar que a política é igual para todas as senhas de todas as aplicações da empresa, de todas as situações. Você tem que ter maleabilidade, e é por isso que tem gerência, é por isso que tem área de mantenimento das coisas. Não adianta ficar botando nomezinho bonito, não adianta botar corzinha bonita nas áreas, você tem que trabalhar. Tudo isso aqui é trabalho, né? Antigamente, a porta ficava aberta, depois puseram a fechadura, puseram cadeado, puseram alarme, né? É tudo isso. É isso que o povo tem que acordar para a vida. É isso que tem que acontecer. Eu estou vendo o seguinte, se o Henrique e o Vitor estivessem morando em São Paulo, os caras estavam indo na casa do outro agora para dar tapa na orelha. Tá tudo certo. Ou para tomar uma, né? Ou para tomar uma. Bom, galera, esse foi o papo controverso dessa semana. Para a semana que vem, a gente vai tocar num assunto que todo mundo pergunta e não sabe como funciona e muitas vezes aceita sem saber por quê. Cookies. Limpar cookie o tempo todo melhora a sua segurança, acaba o problema do rastreamento, né? Melhora situações ou ajuda mais o bandido do que a pessoa que está utilizando o cookie para sua segurança. Vamos nesse assunto, então, cookie. Um monte de gente não sabe nem para que serve. Cookie. Você acessou um site, aparece lá. O nosso ambiente funciona através de cookies. Você aceita que os cookies sejam baixados na sua máquina? O que são esses cookies? São coisas que você interage com aquele site e pode manter ações que, durante sua navegação, durante o uso daquele produto. Só que ele fica lá na sua máquina, gravado, dentro do ambientezinho, no diretóriozinho, tem um arquivinho que tem essa informação. Amanhã, depois, essa informação pode ir na mão do bandido? Pode. Amanhã, depois, isso pode te impactar? Pode. Tá dando spoiler, se eu repetir tudo semana que vem? É só para o pessoal entender um pouquinho qual que é. Então, cookie, limpar o tempo todo, resolve tua vida ou não resolve? Manter sites embasados em cookie, é bom, é ruim? Então, esse é o assunto da semana que vem. Beleza? Gente, obrigado. Espero que esse formato novo que a gente está trazendo agrade vocês. Beijo a todos vocês. Até semana que vem. E do meu lado aqui para fechar o programa, Fernanda Marques. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, para você aprender sem ter medo, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite.
programa Ed Zone.